Olá! Vamos começar agora nossa revisão da aula sobre biotecnologia. Apesar desse nome, biotecnologia, ter uma conotação, ou pelo menos a gente pensa numa coisa futurista, o uso ou a prática da biotecnologia já é utilizada pelos seres humanos há pelo menos uns 8.000 anos, quando ele começou a fazer a produção de vinhos, queijos, cerveja. Isso porque a biotecnologia ela pode ser definida como o uso da fermentação, todo o processo da fermentação feita pelos micro-organismos para melhorar o sabor, aroma, vida de prateleira, textura, o valor nutricional, fazer alterações nos alimentos. Hoje, a biotecnologia também pode ser utilizada para descrever modificação genética que pode ser realizada numa determinada planta, ou uma modificação genética que você pode realizar num micro-organismo, visando que ele sintetize algum composto que naturalmente ele não iria sintetizar. Então, baseado nessas informações, a aula eu dividi então em duas técnicas diferentes. A primeira é a produção de organismos geneticamente modificados, principalmente as plantas transgênicas, e a fabricação de compostos aromáticos utilizando o processo de biotecnologia. Então, baseado nisso, a nossa primeira técnica que a gente viu foi a produção dos organismos geneticamente modificados. O ser humano, ele sempre fez a seleção das características das plantas que mais agradava a ele, como, por exemplo, a que tinha melhor cor, uma cor mais viva, o que tinha um tamanho, então os vegetais, as frutas que tinham um tamanho maior, o tempo de frutificação, então aquelas plantas onde frutificavam mais rapidamente. Então o ser humano sempre acabou selecionando aquelas plantas que eram mais interessantes para ele. Aí, a partir dos estudos de Gregor Mendel, que foi o pai da genética, que começou a estudar então cruzamentos entre espécies, onde você conseguia colocar características de uma espécie para outra, então características que eram interessantes de uma espécie para outra, foi que então surgiu então a técnica dos transgênicos. A vantagem de você usar um organismo geneticamente modificado é que você consegue, por exemplo, uma planta resistente a pragas. Então você tem uma menor perda da sua produção, então você tem um maior rendimento, uma maior produção de alimentos. Você pode ter uma planta que ela é resistente a secas, ou que ela é resistente a grandes quantidades de chuvas, dependendo da região onde você pode plantar. Então, são plantas que podem sobreviver com pouca quantidade de água ou muita quantidade de água, dependendo da região. Você pode criar plantas ricas em nutrientes, em determinados nutrientes, onde ela, por exemplo, é pobre, ou um determinado nutriente, uma determinada vitamina que normalmente ela não produz, você passa a fazer essa planta produzir essa vitamina. Porém, os OGMs, os organismos geneticamente modificados, eles sofrem muitas críticas, porque ainda não tem estudos conclusivos sobre possíveis alergias que essas plantas podem trazer. A tecnologia, ela visa a inserção de genes nessa planta. Então, essa planta ela vai ter um gene que normalmente ela não produz e vai ser inserido dentro dela. A função do DNA é produzir proteínas. E as proteínas elas podem causar alergia. Então, uma das maiores críticas que essa tecnologia sofre é justamente você não sabe que tipos de alergia ainda o consumo dessas plantas podem trazer a longo prazo. Também sofre bastante crítica porque as empresas que fabricam essas sementes, essas plantas geneticamente modificadas, elas vão monopolizar os insumos e as plantas. Então, o agricultor sempre vai ficar refém desses fabricantes, porque ele sempre tem que comprar a semente dessa fabricante e tem que comprar os insumos também desse fabricante. Então, ele sempre fica refém dessa empresa. O princípio dessa técnica é transferir características genéticas de um organismo vivo para outro. E o organismo que o seu material genético foi alterado,
acontece de uma forma que não ocorreria naturalmente. Então, essa transferência de característica não iria acontecer de forma natural na natureza. Então, houve uma intervenção para que houvesse essa transferência de característica genética. Então, o resultado dessa transferência, né, esse resultado dessa nova planta que foi modificada, ela é chamada de organismo geneticamente modificado, já que ela teve o seu genoma, ela teve o seu DNA, ela teve a sua característica genética modificada intencionalmente, ou você pode chamar de geneticamente produzido, ou você também pode chamar de transgênico. O método para se fazer, então, um organismo geneticamente modificado, um transgênico, a primeira coisa é fazer o isolamento de um gene útil. Ou seja, eu tenho que procurar, dentro das espécies que existem na natureza, um gene que me vai ser útil. Pode ser, por exemplo, o gene de uma planta que fabrica ou sintetiza, é responsável por sintetizar uma determinada vitamina. E eu vou passar, então, esse gene que sintetiza essa vitamina para uma planta que não tem esse gene. Então eu preciso identificar esse gene que me é útil para poder fazer essa transferência. Hoje existem bibliotecas onde você pode procurar essa sequência genética. Hoje não tem mais essa necessidade de ficar fazendo sequenciamento e tentando identificar o que aquele gene faz. Hoje tem softwares, às vezes até na própria internet você consegue achar já sequências de DNA de determinadas plantas, determinados organismos vivos responsáveis por sintetizar um determinado composto. Então, eu preciso ter essa sequência genética. Depois, eu vou transferir esse gene para dentro da célula vegetal. Então, eu preciso de métodos para transferir esse gene que me é interessante para essa planta, que é a planta-alvo. Existem algumas formas de fazer isso. Uma delas é usar uma bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens. Essa bactéria ela é responsável por produzir uma espécie de tumor em determinadas plantas, principalmente plantas que são dicotiledôneas. Então essa bactéria ela consegue infectar essa planta, passar um gene para essa planta e a planta vai começar a produzir esse tumor e a bactéria se alimenta desse tumor produzido pela planta. Então, baseado nesse mecanismo, o que se faz em laboratório? Se retira o gene dessa bactéria responsável por causar a doença, mas não a infecção, porque a infecção é o que eu quero, mesmo que seja causado. Eu coloco o gene que eu isolei, então o gene que me é interessante, pus para dentro dessa bactéria e coloco então essa bactéria em contato com uma célula vegetal. Essa bactéria então vai infectar, só que em vez de passar a doença, ela vai passar para essa planta o gene que me é interessante. E essa planta então vai começar, teoricamente, a produzir esse gene. A segunda técnica que pode ser utilizada é o uso de bombardeamento. Então, eu vou bombardear genes que me são interessantes para dentro de células vegetais, das minhas células alvos. Então, eu uso micrometais, átomos pequenos, pedaços muito pequenos de metais impregnados com esse DNA. Eu coloco como se fosse uma arma de alta pressão, então ela vai disparar esse mini projétil de metal com um DNA e eu vou tentar fixar então esse gene que vai passar pela célula dentro do núcleo dessa planta. Essa técnica é utilizada um pouco mais nas plantas monocotiledôneas, já que a Agrobacterium ela é especial, ela é muito mais eficiente para as dicotiledôneas. Outra técnica de passagem de genes é através da microinjeção e ela se assemelha muito à técnica de inseminação in vitro. Eu vou pegar o gene que me é de interesse e vou, através de uma microseringa, passar para dentro do núcleo da minha célula-alvo. A desvantagem de você usar essa técnica é que você tem que fazer célula por célula, enquanto as outras você tem de ter você consegue trabalhar com uma quantidade maior de células, fazer tanto a agrobactéria como o bombardeamento. A outra técnica de fazer é através da transferência de DNA via protoplastos. Então eu vou tirar da minha planta alvo,
eu vou tirar a parede celular e vou colocar essa célula dentro de um meio de cultura junto com o gene que é útil. E eu vou aplicar uma corrente elétrica que vai deixar essa membrana celular mais permeável, permitindo então a entrada do gene útil para dentro da célula. E aí vai fazer essa incorporação. Independentemente do caso, né, da técnica que é utilizada, depois de fazer a transferência desse gene de interesse, tem que fazer então essa integração desse gene ao genoma da planta, ou seja, eu tenho que isolar, eu tenho que pôr para dentro da célula e esse gene ele tem que se aderir ao genoma da planta. Se ele não aderir, esse gene vai ficar solto e ele não vai ter serventia nenhuma. Então esse gene tem que ser feita a adesão desse gene dentro do genoma. Depois eu vou ter que ter então a regeneração dessa planta. A maioria desses métodos eles causam danos à célula vegetal, então essa célula tem que se regenerar, caso contrário ela vai morrer, justamente por causa dos danos que foram provocados. Essa célula então, eu tenho que isolar, eu tenho que transferir esse gene para dentro da célula, esse gene tem que integrar o genoma da planta, essa planta tem que se regenerar, ela tem que crescer, se desenvolver e precisa expressar esse gene que foi inserido. Então não adianta nada eu colocar para dentro, se regenerar essa célula, mas depois ela não expressar. Esse gene tem que ser expresso então para essa célula, para ela ser considerada geneticamente modificada. E a última etapa, ela transferir esse gene adquirido para os seus descendentes. Porque senão ela pode até manifestar, mas depois os seus descendentes não vão manifestar mais, porque não houve essa transferência. O que não é interessante, é interessante que essa planta transmita o gene para as gerações e essas gerações também possam expressar esse gene ganho. Esse item aqui é um dos que mais sofrem críticas na hora do uso de plantas transgênicas. Porque as empresas que fabricam as plantas transgênicas, elas suprimem o gene da germinação. Ou seja, você compra a semente transgênica, planta, ela vai nascer e os descendentes, ou seja, esses grãos, esses frutos, enfim, essas sementes que essa planta vai produzir, ela não vai germinar. Ou seja, não adianta você plantar que não vai nascer um novo pé. O que tem que acontecer? Você tem que comprar a semente novamente da empresa. Você planta essa nova semente, ela germina, dá novas sementes. Não adianta plantar essas novas sementes, porque elas não vão germinar. Você tem que comprar novamente, ou seja, você vai ficar sempre refém da empresa. Então, é por isso que os transgênicos sofrem bastante críticas pelo seu uso. Bom, para que você usa plantas transgênicas? Quais são as características que mais se colocam nas plantas geneticamente modificadas? Se colocam genes tornando essa planta ser resistente a ataques de insetos. Esses insetos, por exemplo, as larvas e as lagartas, comem as folhas dessas plantas, essas plantas não conseguem fazer uma boa fotossíntese, significa então que elas não vão se desenvolver e elas vão produzir então sementes menores, frutos menores. Então você tem uma planta que ela é resistente a inseto, significa que essa larva ou essa lagarta vai comer a folha, só que ela vai morrer. Essa planta, essa folha produz uma toxina que mata esse inseto, então esse inseto não vai tornar-se adulto, não vai se proliferar. Então você cessa a contaminação por inseto dessa planta, então ela é resistente a inseto. Essa toxina que essas folhas produzem, elas vão matar essas larvas e lagartas, mas normalmente elas são inócuas para mamíferos e aves. Existem as plantas que são resistentes a herbicidas. No campo, é difícil você ter controle de plantas que nascem no solo. Então você, além da sua planta que você plantou, pode ter o crescimento de diversas ervas daninhas ou plantas que vão nascer onde as sementes foram carregadas pelo vento. Essas plantas vão competir por solo, por nutriente, pela própria questão da luz do sol, e com isso, por competição, a sua plantação, ela pode ser menor e ter uma menor produção. Então essas plantas resistentes a herbicidas você compra um veneno, um herbicida que mata plantas menos a sua. Então, essa planta que foi geneticamente modificada, ela pode ou
produzir enzimas que vão trabalhar na detoxificação, então não vão deixar esse herbicida matar essa planta, ou você faz alteração dos receptores onde o herbicida age nas plantas. Então, esse herbicida não vai conseguir se ligar a receptores específicos da planta geneticamente modificada e vai matar somente as plantas consideradas daninhas. Aí também tem uma outra crítica do uso dos transgênicos, porque você aumenta o uso de herbicida, que não é tão interessante, já que é um veneno, e com isso você contamina o solo, que a chuva depois contamina os lençóis freáticos, ou a chuva pode levar esse herbicida para as nascentes de rios. Então, é uma das grandes críticas do uso dos transgênicos. E também porque você fica refém. Se você comprar a planta de um determinado fabricante, você tem que comprar o herbicida desse fabricante, porque só vai funcionar o herbicida. Se você comprar herbicida de um outro fabricante, você vai acabar matando a sua planta também, porque a planta geneticamente modificada foi desenhada especificamente para ser resistente a um determinado composto, um determinado herbicida. Então você sempre vai ficar refém daquela empresa. Há as plantas que são resistentes a doenças, são plantas então que são resistentes a vírus, ataque de vírus. Você pode ter as plantas onde tem alteração do amadurecimento. Dentro nessa planta você coloca um gene onde ele vai produzir um RNA antissenso, ou seja, do lado oposto, sentido oposto a um RNA mensageiro. Normalmente ele é antissenso do RNA mensageiro que produz o gás etileno, então eles vão ter a atração do RNA mensageiro com o RNA antissenso, vão se ligar, e com isso eu inibo o RNA mensageiro de interesse. Normalmente esse RNA de interesse ele é o que produz o gás etileno, que ele é comum nas plantas climatérias, que são aquelas plantas que amadurecem depois de colhidas. Então, como eu vou fazer o retardo do amadurecimento, eu aumento a vida de prateleira dessa planta, o que favorece então o transporte, o comércio, a internacionalização desse alimento, desse vegetal. E você pode ter também as plantas onde você tem a alteração da qualidade nutricional, ou seja, essa planta vai produzir um determinado nutriente ou determinados nutrientes que normalmente ela não produz. Então eu aumento a qualidade nutricional desse alimento, dessa planta. A legislação de transgênicos, da produção e comercialização de transgênicos é dada pela Lei 11.105 de 2005, que vai estabelecer as regras, então, para toda a cadeia de produção de um organismo geneticamente modificado, seja como cultivo, produção, manipulação, transporte, importação, exportação, pesquisa, comercialização, consumo e até como você vai descartar a parte desse geneticamente modificado, tanto no laboratório de pesquisa como no laboratório de produção. Além disso, a questão da rotulagem ela é dada pelo Decreto 4.680 e a Portaria 2.658. Assim como a gente já conversou na aula sobre radiação de alimentos, o consumidor ele tem o direito de escolha se ele quer ou não consumir um alimento transgênico. Ele tem o direito se ele quer ou não consumir um alimento que sofreu um determinado tipo de processamento. Então, por causa dessa livre escolha do consumidor, no rótulo deve ser colocado então que esse alimento ele tem algum ingrediente que é transgênico. No rótulo ele tem que estar com aquele Tzinho, aquele triângulo amarelo com um T preto dentro. Isso simboliza que ele tem alguma coisa transgênica na sua composição. A segunda técnica que a gente viu na aula foi a produção de aromas através da biotecnologia. O mercado de aromas ele movimenta bilhões de dólares todos os anos, porque os aromas eles são colocados em perfumes, em alimentos e também na indústria farmacêutica para síntese de medicamentos. Por exemplo, na indústria de alimentos, muitos processos utilizados nos alimentos, eles tendem a perder o seu aroma, porque o aroma ele é um composto muito sensível à temperatura. Esses aromas eles são chamados de compostos orgânicos voláteis. Então, por ele ser volátil, ele
acaba se desprendendo com certa facilidade do alimento, principalmente quando você acaba utilizando técnicas baseadas no calor. O aroma, ele é um grande responsável pela percepção do flavor. O flavor é a junção do sabor com o aroma, e o aroma ele tem uma grande participação na sensação de sabor que a gente tem dos produtos. É só ver quando a gente está normalmente resfriado, que a gente está com as nossas vias nasais trancadas, né, por causa de um resfriado, a gente tende a sentir menos o sabor dos alimentos, porque a gente não tem o aroma que vai fazer a ligação aqui no canal nasal para mandar essa informação junto com o sabor para o cérebro. E como já comentei, os alimentos perdem muito o seu aroma durante o seu processamento, muitas indústrias precisam repor esse composto para que ele tenha um apelo sensorial maior. As técnicas que se tem, digamos, as técnicas comuns de retirada de compostos voláteis das plantas, elas demoram muito e o rendimento que tem no final, então a quantidade de voláteis que você consegue produzir depois da técnica, ela é muito baixa. Então ela é cara e produz muito pouco. Então na década de 80, 90, então nas décadas passadas, começou-se então a produzir os compostos sintéticos, que acabava sendo mais rápido e mais barato a produção. Porém, hoje, o consumidor ele procura cada vez mais produtos naturais, sem adição de compostos sintéticos na sua formulação. Então, você usar biotecnologia faz com que você consiga produzir aromas de uma forma mais barata e também tem um alto rendimento, e por ter uma técnica que é produzida por um organismo vivo, que vai ser produzido por uma bactéria, você consegue colocar no rótulo que o aroma ele é natural. Então você tem uma produção natural. Então você coloca esse aroma como um aditivo, como a gente já estudou na aula de aditivos, mas é um aditivo natural. Então você tem um apelo maior para o consumidor. Você pode fazer essa produção de aromas através de duas técnicas. Primeiro, através do DNA recombinante, que ela é uma técnica semelhante à produção de transgênico. Eu vou isolar o gene responsável pela produção de um determinado aroma. Então, por exemplo, o aroma de baunilha, que é um dos aromas mais utilizados no mercado. Eu vou pegar o gene responsável pelo aroma de baunilha, que é produzida por uma orquídea. Eu isolo esse gene responsável pela via metabólica da produção do aroma baunilha e eu vou colocar esse gene numa bactéria. E eu coloco essa bactéria depois no meio de cultura, ela vai produzir bastante desse aroma, desse composto, e depois eu faço uma filtragem e separo o composto que me interessa e eu retiro essa bactéria daí. Então eu vou usar uma bactéria para produzir o aroma e essa produção ela tende a ser natural. A segunda técnica é a construção de plasmídios. O plasmídio é também uma espécie de DNA que algumas bactérias possuem e eu posso fazer a construção de um plasmídio no laboratório e integrar esse plasmídio dentro da célula bacteriana, ou eu posso, dentro do plasmídio que já é existente na bactéria, eu edito e coloco o gene que me é interessante. Aí, novamente, eu vou pegar essa bactéria, vou colocar no meio de cultura, essa bactéria vai fazer fermentação, processos fermentativos, e como substrato do processo fermentativo dessa bactéria, eu tenho o composto aroma. Depois eu vou filtrar, separar e vou purificar e eu vou ter então o meu aroma natural. Foi produzido por uma bactéria, mas ele é natural, não foi feito de forma sintética, com produtos químicos. Então eu consigo colocar na minha embalagem que o meu aroma ele é natural. Uma vantagem de você utilizar essa técnica de síntese, de confecção de aromas via bactérias, é que você pode utilizar resíduos agroindustriais como fonte de matéria-prima para a fermentação. Então a agroindústria gera bilhões de toneladas de resíduos da sua produção. Então são cascas de frutas que as frutas viram sucos, viram preparações, mas as cascas são jogadas fora.
bagaços, peles, borras. Então tudo isso que normalmente acaba ou sendo incinerado, ou às vezes até utilizado para virar ração animal ou adubo de plantas, você pode pegar esses resíduos agroindustriais e reutilizá-los como matéria-primas de meios de cultura para serem utilizados então como fonte energética para as bactérias através da fermentação. Então, exemplo, você pode utilizar resíduos, né, de borra de café e você coloca num meio de cultura para a bactéria Ceratocites fimbrata e, através da fermentação de borra de café, ela acaba sintetizando aroma de abacaxi. Você pode ter a síntese de aroma de frutas através de resíduos de farelo de trigo e bagaço de cana, quando fermentados pela mesma bactéria. Você tem vanilina, que é um dos compostos que atuam no aroma da baunilha, através de óleo de farelo de arroz, quando ela é fermentada pelo fungo Aspergillus niger e pelo Pycnoporus cinnabarinus. E também, como outro exemplo, você pode fazer o aroma acetoína, que é o aroma responsável pelo aroma do iogurte, característico do iogurte, através da fermentação de melaço e também de farelo de soja, quando fermentados então pelo Bacillus subtilis, pela bactéria Bacillus subtilis. Então você pode utilizar resíduos que normalmente são jogados fora, então você tem uma matéria-prima muito barata, você coloca essas matérias-primas em biodigestores, então é um local onde você vai dar temperatura para a bactéria e o meio de cultura, onde vai colocar esses resíduos. Essa bactéria, esse fungo, vai fazer os processos fermentativos e, como resultado, você tem a síntese de aroma. Então é muito mais barato e também você tem um alto rendimento. Depois você consegue, através de técnicas de filtração, você consegue separar esse aroma e você consegue retirar esses micro-organismos do meio. Então você consegue purificar e você ter o aroma puro e simplesmente. Bom, essa aqui foi então a revisão da aula sobre biotecnologia. Não esqueçam que esse aqui é um vídeo de revisão. Muito mais detalhes são fornecidos para vocês lá na sala de aula virtual. Caso tenham qualquer dúvida, deixem suas dúvidas lá no item específico de dúvidas na sala de aula virtual. E por hoje é só. Bons estudos para vocês!